Sabe, irmãos, eu acredito que aqueles que estavam em pecado hoje de manhã, porque não estavam inscritos no meu canal do YouTube, já se arrependeram e se consertaram, né? Senão ainda tem chance de você dormir sem estar em pecado hoje. Então, eu tenho muito conteúdo bom lá, e eu estou falando isso porque eu sei que pode te edificar, pode te ajudar em alguma área da sua vida, eu não tenho dúvida disso. A gente estava almoçando e a pastora já falou bem assim, olha, eu já saí do pecado, já estou em santidade, pastor Bruno. Então, siga sua pastora aí, tá? Mas, sabe, irmãos, Deus é um Deus que realiza sonhos. Quantos acreditam nisso aqui? Deus é um Deus que realiza sonhos. E existem sonhos que Deus realiza que é rápido demais. Existem sonhos que nós temos que ele demora um pouquinho. Deus quer nos preparar para que esses sonhos se tornem realidade. Então há uma preparação antes. Mas existem sonhos que Deus realiza rápido. E eu tenho uma coisa que eu faço, eu utilizo uma prática que me ajuda a viver a realização de sonhos rápidos. E eu queria saber quantos de vocês querem aprender isso aqui essa noite, digam amém. Eu vou ensinar agora, já na cara, já, sem... Você vai botar a mão aí no ombro do vizinho que está do seu lado, da direita, da esquerda, e você vai dizer com bastante fé. Isso, você vai repetir o que eu vou dizer aqui para você, tá? Com bastante fé. Diga assim, eu declaro de que um dia você vai realizar o meu sonho de me levar para jantar na sua casa. Quantos podem dar glória a Deus e celebrar essa vitória aí? Celebre essa vitória, diga, eu já vou conseguir isso. Posso falar? Meu sonho é um dia jantar na sua casa, irmão. Aleluia. Abra sua Bíblia aí comigo. Em Gênesis capítulo 49. Gênesis capítulo 49, nós vamos ler a partir do versículo de número 22. Gênesis 49, a partir do versículo de número 22. A palavra de Deus diz assim: José é um ramo frutífero junto de uma fonte. Os seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhes flecharam e deram amargura e o aborreceram. Mas o seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus do teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará. Bata no seu peito e diga assim, o meu Deus me abençoará. Olha o que o texto diz, te abençoará com as bênçãos dos céus que está em cima. Aponta de lá para cima e diga, bênção lá de cima. E o texto diz mais, e me abençoará com as bênçãos do abismo que está embaixo. Aponta lá para baixo e diga, bênçãos lá de baixo. E finaliza o versículo dizendo, e me abençoará com as bênçãos do peito, bota assim a mão no peito, diga, bênção do peito e da madre. Não, você não entendeu. Bênção do peito e da madre tem que ser, quando for falar da madre, bem grandão, tão grandão que vai incomodar o seu vizinho do lado. Pegou essa? Então ele me abençoará com as bênçãos do peito. Um aplauso a Jesus aí. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, vamos orar mais uma vez. Pai de infinito amor, graça e misericórdia. Esse é o momento da sua palavra e nós honramos ao Senhor e a sua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco trazendo direção, revelação, resposta. Tem gente que está aqui que está precisando de uma resposta. E eu te peço, dá a resposta, Senhor, através da sua palavra e usando a minha vida, fazendo com que eu seja um canal, simplesmente um canal em tuas mãos.
e que o nome de Jesus, somente o nome de Jesus, seja glorificado. Nós oramos como igreja. Se você concorda com essa oração, diga amém. Você pode aproveitar o embalo e dizer glória a Deus. Irmãos, nesse capítulo 49 do livro do Gênesis, Jacó, antes de sua morte, ele faz uma descrição a respeito de cada um dos seus 12 filhos. E esse texto específico que nós acabamos de ler, é Jacó fazendo uma descrição sobre o seu filho José. E o que Jacó diz de José? Jacó diz que José é um ramo frutífero cujos seus galhos ultrapassam os muros. O que representam muros? Muros são problemas, barreiras que aparecem na nossa frente. São barreiras que aparecem no meio da nossa caminhada. E o que Jacó está dizendo é: José é um ramo frutífero cujos seus galhos ultrapassam os muros. Jacó está dizendo: José não deixa de ser quem Deus o chamou para ser. José não deixa de frutificar por causa dos muros da vida que aparecem na sua frente. José é um ramo frutífero cujos seus galhos ultrapassam os muros. Avaliando a história da vida de José, nós conseguimos identificar que José passa por problemas em 3 áreas, aonde todos nós, em algum momento da vida, também passamos. São 3 áreas muito importantes, aonde todos nós, em algum momento, vamos enfrentar problemas nelas. Só que José enfrenta esses problemas, mas ele é o que Jacó falou: um ramo frutífero, cujos seus galhos ultrapassam os muros. O primeiro grande problema que José enfrenta foi dentro de sua própria casa. No meio dos seus irmãos, na sua família. Foram os próprios irmãos de José que tramaram contra ele, queriam assassiná-lo. Acabaram não assassinando e vendendo ele como escravo. Foram os irmãos que o invejaram. Sangue do sangue, gente da própria casa. Então José passa por um grande problema dentro da sua família. Só que o problema que José ele enfrenta dentro da sua família não impede José de ser quem Deus o havia chamado para ser. Não impede José de crescer e de frutificar. José não parou a sua trajetória por causa de um problema que ele sofre dentro da sua casa. Ora, se José não parou a sua caminhada por causa de um problema que ele enfrentou dentro da sua casa, você tem pensado em parar a sua caminhada por causa de quê? O segundo grande problema que José enfrenta foi no seu trabalho. José foi trabalhar na casa do Potifar. E quando chega na casa do Potifar, José dá o seu melhor e ele começa a crescer e a prosperar ali dentro e ajudar o Potifar a prosperar e a crescer também, até que armam uma cilada contra José e ali no seu trabalho acusam ele de cometer um pecado que ele não cometeu. E quando ele é acusado de cometer um pecado que não cometeu, ele perde o seu emprego e ainda é preso. Ele é injustiçado dentro do seu trabalho, sofreu uma grande injustiça. Só que um problema que José enfrenta de injustiça no seu trabalho não impediu José de continuar a ser quem Deus o havia chamado para ser. José é um ramo frutífero cujos seus galhos ultrapassam os muros. José não parou a sua caminhada por causa de um problema de injustiça que ele sofreu no seu trabalho. E muitas pessoas têm pensado em parar a sua caminhada porque sofrem injustiça no trabalho ou na igreja. Então elas pensam em parar. Você está pensando em parar a sua caminhada por causa de quê? O terceiro problema que José enfrenta foi no meio do relacionamento com amigos. José, quando está dentro do cárcere, ele faz amizade com um copeiro e com um padeiro de Faraó. E ali naquela amizade, José fala: eu vou ajudar vocês. E ele ajuda, eu vou servir a vocês. E ele serve. E aí José só fala uma coisa para eles: olha, quando vocês chegarem diante de Faraó, lembrem que nós somos amigos.
Quando chegar lá, lembrem-se de mim. E aí eles foram soltos. E quando eles chegam diante de Faraó, eles se lembram do seu amigo José? Não se lembram. Então José passa por um problema sério de relacionamento com amigos. Só que o problema de relacionamento com amigos que o José passa não impede dele ser quem Deus o havia chamado para ser. Os problemas com amigos que José enfrenta não impede ele de continuar a frutificar naquilo que Deus o havia chamado para frutificar. Por isso que Jacó diz, José é um ramo frutífero cujos seus galhos ultrapassam os muros. Você está tendo problema com amigos, você está pensando em parar a sua caminhada e deixar de ser quem Deus o chamou para ser por causa de quê? Por quê? Quando eu vi essa história e analisei a vida de José, eu falei para Deus, Deus, eu quero ser um homem igual a José. Essa mensagem que eu estou compartilhando com vocês é a mensagem que eu utilizo para a minha vida. Essa é a mensagem da minha vida. Cada ponto que eu vou compartilhar com vocês aqui são coisas que eu policio para poder colocar em prática na minha vida. Todos os dias, todos os dias. Essa mensagem eu digo para colegas meus, para amigos meus, essa mensagem é a mensagem da minha vida. Eu quero ser um homem igual a José. E quando eu fiz essa oração, Deus, eu quero ser assim igual a José, nunca parar diante de muros nenhum. Deus me falou, então você vai precisar de agir como José agia. Você vai precisar de ter as atitudes que José teve. E eu falei, Deus, me ensina. Pode me ensinar. E se você quiser, eu vou passar para você agora tudo aquilo que Deus me ensinou e que eu aplico na minha vida todos os dias. Quantos querem receber disso, digam aleluia. Agora eu vou dizer para você, o que Deus falou comigo, algumas coisas doeram profundamente. Você está preparado para ouvir mesmo que venha doer? Acho que o amém diminuiu. Eu vou falar algumas coisas bem profundas aqui. E se doer, você vai botar a mão na sua cabeça e vai falar assim, ai. Bota a mão na cabeça e vamos testar aqui. Fala, ai. Está preparado? Deus, o que eu preciso fazer para ser como José? Então a primeira coisa que Deus me falou foi, jamais permita uma luta lançar sobre você desânimo e fazer esse desânimo se transformar em depressão, jamais. José tinha todos os motivos do mundo para se tornar um adulto depressivo, todos os motivos. Porque esse problema que ele enfrenta dentro da sua família foi numa das fases mais importantes de um indivíduo, a transição da adolescência para a juventude. Então José tinha todos os motivos do mundo para poder se transformar em um homem depressivo, só que José nunca permitiu nenhuma luta, nenhuma, lançar sobre ele desânimo e fazer esse desânimo se transformar numa depressão. Escute o que eu vou lhe dizer agora, meu irmão e minha irmã, tudo que o diabo quer é fazer com que esse desânimo que você tem enfrentado, ele se prolongue e ele se transforme em uma depressão, porque se o diabo lançar em você uma depressão, você perde as forças de lutar pelas coisas mais importantes da sua vida. Então você precisa reagir ao desânimo já logo no início, porque se você deixar o desânimo prolongar, você corre o risco de entrar em uma depressão, e quando vem a depressão, você perde as forças de lutar pela sua família, você perde as forças de lutar pelo seu trabalho, você perde as forças de lutar pelos seus sonhos, pelas coisas mais maravilhosas que um dia Deus colocou nas suas mãos. Jamais permita, esteja reagindo e levantando para reagir. Quando o desânimo tentar bater, você precisa dizer, eu vou reagir. Eu vou reagir, eu vou levantar a cabeça e eu vou reagir. Eu quero dizer para você, simplesmente faça. Eu não tenho ânimo para nada, levanta e vai fazer. Quantas vezes, diga para mim, você estava na sua casa desanimado, completamente, mal emocionalmente, mal espiritualmente, mas você decidiu reagir e falou assim, quer saber, eu vou para a igreja. Aí quando chegou aqui, você tomou uma injeção de ânimo na sua vida. Já aconteceu com você isso algumas vezes? Pois é. Então, mesmo sem vontade, a gente vem para a igreja, a gente vai para a célula, a gente vai trabalhar. Isso é reagir ao desânimo quando ele está no início, você está entendendo?
Nós temos como decidir reagir. A segunda coisa que Deus me ensinou, você quer ser igual a José? Eu falei, Deus, eu quero ser igual a José. Então Deus me falou, fique atento e vigilante para que o pecado, ele não te paralise. Deixa eu lhe falar uma coisa sobre isso. Existem pessoas que são guerreiras demais, são valentes. O desânimo não pega algumas pessoas. Aqui mesmo tem mulher que já passou muita luta na vida, mas você é uma guerreira. Você é uma mulher valente, que já passou por muita coisa e continua de pé até hoje. Tem irmãos que são guerreiros, são valentes, já passou por muita coisa, desde quando criança, passou por muito, mas foi reagindo, e hoje está de pé, e hoje continua. Existem pessoas que são guerreiras demais. Isso, olha só, preste atenção aqui. Deus me falou isso. De que existem pessoas de que o diabo não vai conseguir parar elas no desânimo. Agora fique atento, porque as pessoas que o diabo não consegue parar no desânimo, ele vai fazer de tudo para que ele paralise essas pessoas através do pecado. E foi exatamente isso que ele tentou fazer com José. Não dá para parar José com um desânimo, não dá para parar José lançando sobre ele uma pressão para que ele entre em depressão, não dá. Existe uma maneira de frustrar os planos e os sonhos de Deus para a vida de José, e essa maneira é fazer José cair aonde? Cair no pecado. É por isso que o José está trabalhando na casa do Potifar, e o Potifar tinha uma esposa. Quem aqui sabe como é que é o nome da esposa do Potifar? Eu dei um nome para a esposa do Potifar. O nome da esposa do Potifar é Potifona. Diga, Potifona. É esse cão aí mesmo. Então José está trabalhando na casa do Potifar e todo dia ele era tentado por quem? Pela Potifona. E José está trabalhando aí um dia, a Potifona, ela decide pegar pesado demais. Escute só uma coisa que eu vou dizer para você. Existem áreas da nossa vida onde o diabo vai testando, ele vai mandando coisinha pequenininha, 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 e chega uma hora que ele vem pesado demais. E foi exatamente isso que aconteceu com José. Um dia, o José estava limpando lá um cômodo da casa do Potifar, algum lugar da casa do Potifar, e diz a Bíblia que a Potifona vem para perto do José, tira a sua roupa toda e vai correndo atrás do José e fala, Zezinho da mamãe, vem cá que hoje eu vou agarrar você. E o que a Bíblia diz que o José fez? Picou a mula, vazou. Como é que vocês usam aqui a linguagem aqui? Pegou o beco. Como é que é mais aqui? Tem uma dessas igrejas aí totalmente tecnológica da área da informática que eu perguntei, como é que seria aqui? Seria, pastor, aqui, hashtag partiu. Hashtag fui. Seria isso. Não importa qual é a linguagem. O que José deixa de lição é, não dá para brincar com o pecado. É fugir. E eu acredito, irmão, eu sou um profeta de Deus, e eu vim aqui desde cedo, eu estou aqui para poder falar um recado de Deus para pessoas que estão aqui. E um desses recados está envolvendo essa questão do pecado. Foge e não brinca com coisa séria. Foge. Tem homem casado e mulher casada que está de bate-papo em redes sociais, em WhatsApp, de conversinhazinha fiada com gente do sexo oposto. Não brinca com isso. Sai fora disso. Exclui, elimina, sai. Não brinca com isso. Não brinca, porque todo o seu futuro ele pode estar correndo risco por causa dessa brincadeirinha pequenininha. Então não brinca com coisa séria, sai fora disso rápido. O pecado que o diabo tentou fazer José cair foi o pecado moral. Mas existe um outro tipo de pecado que muitas pessoas estão caindo, estão perdendo os planos de Deus sobre a sua vida porque caem nesse pecado. Qual o tipo de pecado, pastor? O pecado de fugir de um chamado específico de Deus. Existem pessoas que Deus fez um chamado para elas e elas estão cometendo o pecado de fugir desse chamado. Vou dar um exemplo bíblico disso. Jonas. Quantos lembram de Jonas? Jonas recebe um chamado de Deus para ir pregar para uma
para uma cidade completamente pecaminosa, e o nome dessa cidade era... Ele vai lá e ele recebe o chamado para pregar para Nínive. E aí, de repente, ele pega uma embarcação e vai fugir desse chamado em uma direção contrária, e ele viaja para uma outra cidade chamada Tarsis. E aí, quando Jonas, ele está fugindo do chamado de Deus em um navio, diz a Bíblia, de que aquele navio que o Jonas estava, ele começa a sofrer uma grande tempestade. E por que aquele navio estava sofrendo uma grande tempestade? Porque dentro dele tinha um homem cometendo o pecado de fugir de um chamado específico de Deus. O meu maior medo de cometer o pecado de fugir de um chamado específico de Deus para a minha vida é fazer todo mundo que está no mesmo barco que eu sofrer uma tempestade por culpa minha. É fazer a minha família sofrer uma tempestade por causa de uma atitude errada minha de fugir de algo que Deus tem para a minha vida. E eu quero abrir um parênteses aqui e falar, irmão, você acha que Deus tirou você da onde Ele tirou para poder você não se envolver com nada? Deus arrancou você da onde Ele arrancou e fez a obra que Ele fez na sua vida e na sua família para você ficar sentado na cadeira de uma igreja e não fazer absolutamente mais nada. Avalie se você não está cometendo um pecado de fugir de um chamado específico de Deus. Deus, o que mais eu preciso fazer para ser como José? Então Deus me ensinou. Você vai precisar de acreditar mais em você. Sabe, uma coisa que o José tinha é que ele acreditava, não importa o momento difícil que ele estava passando, ele acreditava de que ele era capaz de vencer. E me permita falar algo aqui, irmão, existem coisas que eram para estar nas suas mãos, conquistas que eram para ser sua e da sua família, e elas só não estão porque você não acreditou que você era capaz. Você não acreditou em outras pessoas que tinham menos habilidade que você, elas tinham menos conhecimento que você, elas acabaram passando à sua frente porque elas acreditaram e você não. Então, em nome de Jesus, acredite mais em você. Acredite que você é capaz. Acredite que você pode. Acredite que você consegue. Pegue para iniciar alguns projetos que em algum momento você deixou eles engavetados. E acredite em você. A Bíblia conta a história de alguns homens. Hoje pela manhã eu falei de Neemias. Esses homens acreditaram em si, por isso construíram coisas poderosas. Neemias, capítulo de número 1, diz, no último versículo do capítulo de número 1, quando Neemias está preparando tudo para ir para Jerusalém, para reconstruir a cidade que havia sido destruída, o último versículo do capítulo 1 termina dizendo assim, então era eu copeiro do rei. Por que o último versículo do capítulo de número 1 de Neemias termina dizendo, então era eu copeiro do rei? Para mostrar que um simples copeiro do rei, se acreditasse em si, ele poderia reconstruir uma cidade inteira que havia sido destruída. Um simples copeiro do rei, você está pensando o que a respeito de você? Eu sou pequenininho demais, sou simples demais, não tenho estudo. Irmão, não importa a sua história. O que importa é se você acredita de que a mão de Deus está sobre você. Se você acredita que um dia Deus te escolheu. Se você acredita que um dia Deus te chamou. Um dia Deus te ungiu. A Bíblia conta a história de um outro homem chamado Gideão. O Gideão estava lá malhando trigo no lagar, protegendo o seu e da sua família. Porque de ano em ano, quando chegava na época da colheita, os midianitas vinham e roubavam aquilo que Israel estava pronto para colher. Então o Gideão estava lá no lagar protegendo o seu, e aí de repente ele recebe a visita de um anjo de Deus. E o anjo de Deus fala o que para Gideão? Ei, você aí, ó, você é quem vai livrar Israel da opressão de 7 anos que os midianitas estão lançando sobre Israel. E quando o anjo fala para Gideão de que era ele que iria livrar Israel, o que o Gideão fala para o anjo? Eu? Como eu? Eu não posso, porque eu sou o menor da casa de meu pai, a casa do meu pai, ela é a menor da de Israel, não tem condição nenhuma. O que o anjo fala para Gideão? O anjo vira para Gideão e fala para Gideão assim, Gideão, vai nessa sua força, varão valoroso.
tem um homem do seu lado, dá uns tapinha violenta assim no brombo dele, fala assim, vai nessa tua força, varão valoroso. Fala, vai, varão valoroso. Não, tem uma mulher aí do seu lado, agora é a vez dela. Vai lá, dá um tapinha nela, fala assim, varoa valorosa, vai lá, varoa valorosa. Varoa valorosa. Olhe para mim. O anjo estava dizendo para Gideão, Gideão, pare de ficar colocando desculpa no histórico da sua família do passado. Você é alguém que tem valor, Gideão. Vai nessa força porque Deus está contigo, Gideão. E eu queria dizer para algumas pessoas que estão aqui, em nome de Jesus, nunca mais fique colocando desculpa que você não fez ou que você não faz porque você não teve família no início, porque ninguém acreditou em você, porque você não teve estudo, porque você sofreu quando criança, porque você não foi criado por pai, porque você não foi criado por mãe. Para de dar essa desculpa e simplesmente aceite. A mão de Deus está sobre você. Deus é o teu Pai querido, Deus que te fortalece, Deus que te capacita. Acredite que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Acredite, irmão, em você, acredite em você. Acredite em você, acredite. Esse ano vai fundo. Esse ano vai fundo, vai lá e faz o que há muito tempo já era para você ter feito. Vai fundo esse ano e acredite que você é capaz, sim, irmão. Deus, o que mais eu preciso fazer? Então Deus me falou, depois de você acreditar, você vai precisar de ser um homem de atitude. Se você quer ser alguém frutífero na vida, você precisa, além de acreditar em você, você precisa ter atitude. Muitas coisas que Deus estava preparado, escute bem aqui no que eu vou dizer, muitas coisas que Deus estava preparadinho para colocar na sua mão, Ele só não colocou porque você não teve a atitude que era para ter tido. Você não se levantou para resolver aquilo que precisava ser resolvido. Então você precisa levantar e fazer. Eu estava conversando com o pastor Adilson, estou indo para o 10º livro escrito, são 10 livros escritos. E eu não tenho dúvida nenhuma de que existem pessoas que conhecem de liderança e têm experiência de ministério muito maior do que eu. Só que existem pessoas que têm muito mais conhecimento e muito mais experiência e não têm livro nenhum. E qual a diferença entre eu e elas? A diferença é que eu tive atitude, eu botei o livro para sair. Muitos estão com o livro guardado na gaveta de casa. Existem muitas coisas que estão guardadas na sua gaveta, que Deus só está esperando de você a atitude para colocar isso para fora e fazer isso virar um projeto que vai abençoar a vida de muitas pessoas. Você está entendendo? Bota esse negócio para sair. Existem milagres que vão abençoar a sua casa e a sua família, e Deus só está esperando você ir lá e botar a mão naquela documentação, naquela papelada e resolver. Deus está esperando você pegar o seu telefone e ligar para aquela pessoa que há muito tempo você só está pensando, ai se eu conseguir, por que você não pegou o telefone e ligou? Deus está esperando você pegar o seu carro e ir lá naquela repartição, ir lá naquele lugar, algo que está travado há muito tempo. Deus, para fazer o milagre, Ele está esperando você ter uma atitude. Vai lá, meu irmão, vai lá! Faz um carinho no ombro do vizinho que está do seu lado e fala, você está entendendo ou vou precisar desenhar? Pergunta para ele assim. Sabe? Esse telefone nosso aqui, pastora, ele tem uma funçãozinha que as pessoas amam, pastor Adilson. Sabe qual é a função? A função soneca. Tá ali o despertador para ela levantar às 6 horas da manhã, para trabalhar, para ir para a faculdade. Aí ele toca às 6 horas da manhã. Aí a pessoa vai com o olhinho mais ou menos que fechado assim, aperta o botãozinho, soneca. Mais 5 minutos. Aí daqui a pouquinho ele toca de novo. E aí ele vai lá com o dedinho lá, ai, mais 5 minutos só, depois eu levanto, soneca de novo. Tem gente que não usa a função soneca só no celular, usa a função soneca na vida. Você fica procrastinando e tudo você diz que depois vai fazer, e você acaba não fazendo nada. Em nome de Jesus, desliga a função soneca da sua vida e vai fazer o que precisa ser feito, irmão! Vai fazer o que precisa ser feito, irmã!
Pare de ficar deixando para depois. Porque a conquista que era para estar no seu ano, na sua mão no ano passado, 2019, era para você estar com algumas conquistas na sua mão. E sabe por que não? Você não finalizou o ano com essa conquista? Porque você ficou falando, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Não deixe isso se repetir em 2020. Levante agora, aproveita o carnaval acabar e vai resolver logo essa parada logo agora. Pegou essa? Pastor, o que mais que eu preciso fazer para ser isso aqui? Eu estou dizendo para você, é a mensagem é o que eu vivo na minha vida, isso aqui todos os dias, pastor Adilson. O que mais que eu preciso fazer para ser alguém frutífero igual José? Deus me ensinou, você vai precisar de ser bom para resolver problemas na conversa. Diga, ai, ai, ai. Quantos enfrentam problemas aqui na família, no trabalho, na igreja, na escola? Diga, ai, ai, ai. Pois é. Deus me falou, para frutificar e crescer, você vai ser bom, precisa ser bom de resolver problemas na conversa. Irmão, José, ele só não foi morto por Potifar, sabe por quê? Porque ele sabia conversar. José só não foi morto, porque na hora que o Potifar, ele sabia de que o José não tinha feito nada. Mas a linguagem de José acabou protegendo ele mesmo. Eu costumo sempre dizer o seguinte, cadê? Tem um pedestal, que eu vou pegar esse pedestal aqui para dizer. É mais ou menos assim, ó. Existem dois tipos de José que eu vou ilustrar para você aqui. O José vascaíno, porque vascaíno não sabe conversar. Vascaíno é uma... O José vascaíno é assim, pastor. O Potifar vai conversar com o José, e ele fala, ô José, que história é essa? Minha esposa está dizendo que você tentou agarrar ela à força, tirou a roupa dela, que história é essa, José? Olha o José vascaíno, como é que é, não sabe conversar. Olha aqui, meu senhor, primeiro de tudo, que o seu nome não devia ser nada de Potifar, seu nome deveria de ser Boitifar. E ainda dá uma olhadinha só nos chifres na sua cabeça aí, ó, seu mon. O que ia acontecer com José? Agora olha o José flamenguista, sabe conversar, rapaz, aleluia. Esse é bom de conversa. Mais que vencedor. Então a Bíblia diz que o José, a Bíblia diz, na hora que o Potifar confronta José, sabe o que o José fala? José fala bem assim, meu Senhor, jamais eu iria pecar contra o meu Senhor e jamais eu iria pecar contra o Senhor. Então o que o Potifar fala? Manda prender esse menino. Alguns historiadores dizem de que era fato, o José deveria de morrer enforcado. E ele só não morreu enforcado, porque ele sabia resolver os problemas na conversa. Irmão, se existem muitas coisas na vida que você poderia ter poupado, problemas que você poderia ter poupado de ter vivido se você soubesse conversar. Problemas na família que você poderia ter evitado se você soubesse conversar. Problemas na igreja que você poderia ter evitado se você soubesse conversar. Tem gente que perdeu o emprego porque não soube resolver problema de conversar. Tem gente que não perdeu o emprego, mas perdeu uma promoção, cara, lá. Porque você não soube resolver problemas na conversa. Há um tempo atrás, nós estávamos numa roda com pastores conversando lá no Rio de Janeiro. E aí tem um pastor desse grupo que ele é taxista. E ele estava contando sobre um problema que ele passou com a sua esposa dentro de casa. Quantos aqui de vez em quando enfrentam alguns problemas com a esposa dentro de casa? Fala, ai, ai, ai. Quantas esposas que enfrentam dificuldade com seus maridos cabeça dura dentro de casa? Fala, ai, 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 ai. As mulheres enfrentam mais problemas com os homens do que os homens com as mulheres. E aí passou Adilson. Deixa eu só ver aqui que eu vou descer para poder bater um papo com vocês. O que aconteceu? Esse pastor virou o seguinte, falou para a gente o seguinte. Diz que ele chegou em casa, ele passou em tempo parcial, então ele trabalha de manhã dirigindo um táxi e na parte da noite ele se dedica para a igreja. E aí ele contou que um dia ele chegou em casa e quando ele estacionou seu táxi, colocou o táxi lá no lugar onde ele costuma estacionar,
abriu a porta da sala. Na hora que ele abriu a porta da sala, ele viu a sua esposa com a mão na cintura e com a perna tremendo assim. Irmão, mulher com a mão na cintura e a perna tremendo. Bota a mão na cabeça e fala, ai, ai, ai. Ele virou para ela e falou assim, boa noite, minha filha, tudo bem com você? E ela tremendo falou, boa noite nada, vou dar um aviso para você. Ou você amanhã troca aquele sofá velho lá da nossa sala, que eu não estou aguentando mais, ou quando você chegar do seu trabalho, aquele sofá velho vai estar lá fora no quintal pegando fogo. Você ouviu? E o pastor virou para ela e falou assim, minha filha, eu vou te dizer uma coisa. Me separar de você, eu não vou me separar. Mas uma coisa eu te digo, se eu chegar do meu trabalho amanhã e aquele sofá velhinho estiver lá do lado de fora pegando fogo, enquanto eu for vivo, aqui dentro dessa casa, nunca mais entra um sofá. Esse cara é macho, discípulo do pastor Adilson, ó. É macho, rapaz. E ele falou que foi trabalhar no dia seguinte, pegou o seu táxi e foi trabalhar. Rodou o dia inteiro. Ele falou que quando foi dando por volta de 4 horas, 4h30, que era a hora dele voltar para casa, ele lembrou da história do sofá. Ele falou, começou a dar uma dor de barriga nele, que ele falou, sangue de Jesus tem poder. Se eu chegar em casa e aquela mulher doida botou fogo naquele sofá, o que vai ser da minha vida, né? E ele chegou, estacionou o carro no lugar onde ele costumava estacionar, rapidinho lá. Foi correndo, abriu o portão do quintal, olhou, não tinha nenhum sofá lá. Foi correndo na porta da sala, quando abriu a porta da sala, que olhou, o sofá velhinho estava lá no lugar. Diga aleluia. No segundo dia ele foi trabalhar. Trabalhou o dia inteiro. Na hora que ele estava estacionando o carro para chegar em casa, que ele abriu a porta, ele sentiu um cheiro de queimado. Falou, sangue de Jesus tem poder. Aquela mulher doida não colocou fogo ontem, colocou fogo hoje. Foi correndo, abriu lá o portão do quintal. Na hora que ele entrou no quintal, olhou, não tinha nenhum sofá lá pegando fogo. Foi correndo na porta da sala, abriu a porta da sala, quando olhou, o sofá velhinho estava lá no lugar. Ele acha que foi psicológico. Diga aleluia. No terceiro dia ele foi trabalhar. E aí, irmão, quando ele está trabalhando, 11 horas da manhã, o telefone celular dele toca. Quem era? A esposa dele. E ela ligou para ele e falou, oi, meu amor, tudo bem? E ele falou, tudo bem, minha filha, o que houve? Você me ligando uma hora dessa? E ela falou, não, meu bem, eu estou ligando para você, é porque eu preparei um almoço especial com aquela comida que você mais gosta. Sabe, eu preparei para você também, meu amor, uma sobremesa com pudim de doce de leite e pavê de chocolate. E outra coisa, meu bem, eu comprei uma camisola nova só para você. Vem para casa almoçar comigo, vem. O que você imagina que o pastor fez? O que você imagina? Comprou sofá, nada, foi correndo para casa desfrutar isso tudo, gente. Foi correndo. Pegou o carro e foi correndo para casa, chegou em casa, aquela mesa linda com aquele almoço maravilhoso. E quando ele viu aquele almoço maravilhoso, ele foi lá e desfrutou do almoço maravilhoso. Acabou do almoço maravilhoso, ele desfrutou daquela sobremesa maravilhosa. E quando ele acabou de desfrutar da sobremesa, ele foi desfrutar da sobremesa da sobremesa. E de repente a sua esposa deitada aqui no seu colo, aqui no seu peito, vira para ele e fala assim, meu bem, quando você puder, troca aquele sofá velhinho da nossa sala. Sabe o que ele falou? Minha filha, amanhã eu não vou trabalhar. Nós vamos no shopping. Eu vou comprar um sofá novo, uma mesinha de centro, um tapete e qualquer outro móvel que a nossa sala estiver precisando. Dá um aplauso para Jesus aí e diga, é assim que eu vou conversar. Diga, é assim que eu vou conversar. Fala aí para o vizinho que está do seu lado, por favor, aprende a conversar comigo. Aprende a conversar comigo. Ô irmão, tem gente que está perdendo coisa muito boa na vida porque não sabe conversar. Escute. Quem não sabe conversar, perde até aquilo que teria direito.
E quem sabe conversar, até aquilo que não tinha direito, ele consegue receber. Então saiba conversar. Tem gente perdendo pessoas do seu grupo de crescimento, e indo para outro grupo de crescimento, porque não sabe resolver problema para conversar. Tem pastor que está perdendo gente, ovelha da igreja, porque não sabe resolver o problema para conversar. Tem pais que estão perdendo filhos para o mundo. Os filhos estão sendo roubados pelo mundo, porque os pais dentro de casa não sabem parar para conversar, só sabem chicotear. É preciso aprender a conversar. Porque quando a gente sabe conversar, a gente conserta muita coisa e traz muita coisa boa para a nossa vida e para a vida de quem está à nossa volta. Outra coisa que Deus me ensinou. Você quer ser igual a José? Sim, Deus, eu quero ser igual a José. Então olha só o que Deus me falou. Se você quer ser igual a José, você vai precisar de ficar atento às oportunidades. Escute o que eu vou te falar aqui sobre oportunidade. Existem oportunidades que passam na nossa frente uma única vez, depois nunca mais elas irão passar igual. Podem passar outras, mas existem oportunidades que são únicas. Então Deus me falou, olha, fique atento às oportunidades, porque as oportunidades que vão mudar a história da sua vida não podem ser perdidas. José, ele ficou atento, tudo que era oportunidade, ele abraçava. Na casa de Potifar, ele foi crescendo, porque aparecia alguma coisa para resolver, ele entendia como uma oportunidade, ele pegava aquilo para fazer. Quando ele está no cárcere, ele ajudou o carcereiro ali, porque ele pegava tudo que tinha como algum problema, como uma oportunidade para que ele pudesse crescer ali. E quando o copeiro e o padeiro de Faraó falaram que tinha um sonho e que alguém precisava de interpretar, ele agarrou a oportunidade. Irmão, fique atento a oportunidades, escute. A oportunidade que vai mudar a história da sua vida, normalmente ela vem embalada, não muito bonita. A oportunidade que vai mudar a história da sua vida, ela está envolvida em você servir e ajudar alguém. Você vai servir e ajudar alguém que às vezes, ninguém dá nada por ele. E é ali que está a oportunidade que vai dar uma reviravolta na sua vida. Você está entendendo isso? Então agarre, fique atento. Vocês têm a oportunidade de escrever uma história poderosa da igreja Aba em Curitiba. Estão no início de um grande projeto, de uma grande obra, então aproveite a oportunidade. Se Deus está chamando você para alguma coisa aqui nessa igreja, agarre a oportunidade, agarre! E por último, para terminar, quase terminar. Deus me falou, você quer ser igual a José? Eu falei, Deus, eu quero ser igual a José. Então Deus me falou, se você quer ser igual a José, você precisa ser um homem que inspira nos outros confiança. Sabe, quando José foi trabalhar na casa do Potifar, o Potifar entregou tudo da sua casa na mão de José. E o Potifar falou, José, aqui na minha casa você pode colocar a mão em tudo, só não chega perto da Potifona. Por que o Potifar entregou tudo da sua casa na mão de José? Porque José era um cara que inspirava o quê? Quando José está no cárcere, o carcereiro dá a chave do cárcere para José. E ele fala, você comanda, pode comandar tudo aqui no cárcere. Por que o carcereiro entrega a chave do cárcere na mão de José? Porque José era um cara que inspirava o quê? Aí quando José chega diante de Faraó, Faraó coloca um anel no dedo de José e fala, ninguém aqui no Egito vai mandar mais do que você, somente eu. O resto você tem liberdade para poder mandar em tudo. Faraó coloca um anel no dedo de José e dá toda essa autoridade para José, porque José era um cara que inspirava o quê, irmão? Quer crescer na vida? Inspire confiança. Seja alguém que inspira confiança para outras pessoas, para os seus líderes, para as pessoas que você trabalha, na empresa onde você trabalha. Porque quando você inspira confiança, Deus confia coisas grandiosas e poderosas na sua mão. Eu sou pastor de uma igreja, tenho uma editora, tenho uma empresa de treinamento e eu tenho muitos funcionários.
E eu jamais vou promover uma pessoa em quem eu não confio. Eu vou dar oportunidade para crescer para uma pessoa que não me inspira confiança. Então eu quero dar uma dica para você. Eu acredito que aonde você trabalha, lá o seu chefe pensa a mesma coisa. É preciso você inspirar confiança para você ganhar oportunidades de crescimento. E inspirar confiança depende muito mais de você do que dos outros. É você que precisa fazer e ter atitudes que faz com quem está à sua volta fala, esse cara é um cara de confiança. Eu quero finalizar essa palavra liberando 3 profecias sobre a sua vida. 3 profecias sobre essa igreja. Pastor, eu quero receber essa profecia. Fique de pé. Queria convidar a equipe de música, de louvor aqui na frente. Olha, essa profecia que eu vou liberar sobre você é a mesma profecia que Jacó falou a respeito de José. No final da sua vida, José falou, meu filho é esse cara assim. Então eu pego esse texto da Bíblia, olha, a palavra de Deus, nós precisamos olhar ela como a palavra de Deus e olhar ela como uma profecia. Eu tomo muitos momentos, cara, isso aqui é uma profecia de Deus para mim. Não existe profecia maior do que aquilo que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia. Então eu tomo isso para mim como uma profecia. Pastor, qual é a profecia? Algo que Deus vai te revelar? Não, é algo que está escrito na Bíblia. É essa profecia que eu vou liberar sobre você. Que eu vou liberar sobre essa igreja. À medida que eu estiver liberando cada palavra dessa, escute, você vai sentir um calor no seu corpo. Você vai sentir uma vontade de orar, de falar em língua. Você vai sentir vontade de chorar. Você vai sentir vontade de pular. Deus vai tocar em você de alguma maneira. E você precisa dar liberdade para o toque de Deus na sua vida hoje. Você está entendendo? Cada palavra que eu liberar, você vai levantar a sua mão e você vai deixar Deus tocar. Porque essa palavra vai entrar em você e ela vai começar a tomar vida dentro de você. Então dê liberdade para o Espírito Santo trabalhar essa profecia na sua vida. A primeira palavra que eu vou liberar é em cima do que Jacó diz aqui, ó, nesse texto. Sabe o que Jacó diz aqui? Pelo Deus do teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará. Te abençoará com as bênçãos dos céus que está em cima. Aponta lá para cima e diga, eu serei abençoado com as bênçãos lá de cima. Agora deixa eu te explicar o que é bênção lá de cima. O que é que tem lá em cima, irmão? Lá em cima está estabelecido o trono da glória de Deus. E é lá de cima do seu trono que Deus libera palavras para que aquilo que parece impossível aos olhos humanos de se realizar, se realize. Foi lá de cima que Deus liberou uma palavra para que a vida de José mudasse. E em um dia ele era escravo e no dia seguinte ele era governador de todo o Egito. É lá de cima que é liberado uma palavra de Deus para que a vida de uma pessoa mude em um piscar de olhos. E eu quero profetizar sobre a sua vida agora, que venha sobre essa igreja as bênçãos lá de cima. As bênçãos lá de cima. As bênçãos lá de cima. Abra a tua boca agora para receber. Abra a tua boca para receber. Abra agora, abra agora, abra agora, abra agora, abra agora, abra agora, abra agora. Adore, 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 adore Ele.
O rabaxê candarabarabarabachê carabarabás. O rabaxê carabarabarabarabarabarás. Comece a receber a visão aí a respeito do que Deus vai realizar na sua casa, na sua família e na sua vida. É bênção vindo lá de cima. É coisa que vai surpreender a você e a todos à sua volta. É bênção lá de cima. Rabaxê carabarabarabarabarabarás. Rabaxê carabarabarabarabarabarabarabarás. Oh, Deus. Escute, que eu vou liberar a segunda palavra sobre você. Então Jacó diz: Deus te abençoará com as bênçãos lá de cima, e Deus te abençoará com as bênçãos do abismo que está lá embaixo. Aponta lá para baixo e diga assim: bênção lá de baixo. Agora vamos analisar aqui juntos o que é que tem lá embaixo. O que é que tem lá embaixo, irmão, sem medo de errar? Lá embaixo é um inferno. A Bíblia diz que lá embaixo é um inferno. Pastor, mas como é que pode Deus me abençoar com bênçãos do inferno? Como é que é isso? É isso mesmo, eu vou te explicar. É porque lá no inferno existem coisas que um dia Satanás roubou de você, da sua casa, da sua família, do seu ministério. E quando Deus diz que nos abençoará com as bênçãos lá de baixo, significa que Deus vai dar uma ordem para Satanás no inferno e dizer: Satanás, devolve tudo aquilo que você roubou, devolve tudo aquilo que foi roubado, devolve, devolve. Eu profetizo a bênção da restituição, da restituição, da restituição, da restituição, da restituição na sua vida. Recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora. Recebe agora um tempo de restituição, um tempo de restituição. Oh! Aleluia, aleluia, aleluia. Será que você pode só receber o toque do Espírito na sua vida e abrir a tua boca para poder receber a unção do alto, para receber poder? Então abre a boca agora, abre a boca agora, abre a boca agora. Sheikarabarabarabarás, sheikarabarabarabarabarabarabachás. Oh, Deus. Vem um tempo de restituição do Senhor para a igreja Aba de Curitiba. Preparem-se, porque vem um tempo de restituição. De restituição. E escute, escute, escute. Escute aqui o que eu vou dizer. Escute só. Olhe para mim. Um dia, olha só. Um dia o diabo havia roubado de José a sua família, quando ele afastou José do seu pai e dos seus irmãos. Um dia, o diabo roubou de José a sua moral, quando ele foi acusado falsa e injustamente por ter cometido um erro que não cometeu. Um dia, o diabo roubou de José a esperança, a expectativa de que o seu sonho poderia um dia se tornar realidade, quando ele foi lançado dentro de um cárcere. Mas um dia, Deus dá um grito no seu trono lá no céu. E ele diz para Satanás lá no inferno: Satanás, acabou, acabou. Chegou a hora de devolver para José tudo aquilo que você roubou dele. Devolver tudo aquilo que você tirou dele. E aí escute. Agora José, ele está sentado no palácio. E ele tem uma mesa farta. Enquanto todos passavam por necessidades, a mesa de José está farta. Sabe quem José tem à volta da mesa com ele? Seu pai e os seus irmãos, a sua família de volta. Agora José está ali, a sua moral tinha sido roubada. E quando a sua moral era roubada, ele era apenas um qualquer. Um funcionário do Potifar. Agora José está ali, e sabe qual é a sua moral? Governador de todo Egito.
Um dia, quando ele é lançado no cárcere, a esperança de que o seu sonho poderia ser realidade foi roubada. Mas agora José está ali e ele tem o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos se prostrando diante de si. Agora não é mais a esperança de volta do sonho virar realidade. O sonho já é realidade, é fato. Já é realidade. Sabe o que eu aprendo com isso? Que todas as vezes que o diabo rouba alguma coisa de um filho de Deus, quando Deus manda o diabo devolver, a devolução nunca vem da mesma maneira com que foi roubada. A devolução, ela sempre vem 2 vezes mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais. Eu declaro restituição sobre essa igreja, restituição sobre a tua vida. Então adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Terceira profecia que eu quero liberar na sua vida. Ainda tem espaço para você receber mais uma profecia de Deus. Sabe o que Jacó diz? O Senhor me abençoará com as bênçãos dos céus que está em cima. O Senhor me abençoará com as bênçãos do abismo que está embaixo. E o Senhor me abençoará com as bênçãos do peito. Bota assim a mão no peito, diga bênção do peito e da madre. Lembra como é que se abre? Diga bênção do peito. Pastor, o que significa isso, bênção do peito da madre? Isso significa que as bênçãos que Deus vai colocar nas suas mãos, aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai ser algo tão grande, que não vai parar em você. Vai se estender para os seus filhos, e para os filhos de seus filhos, e para toda geração a partir de você. É bênção do peito e da madre, é bênção do peito e da madre. Adore, 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 adore. Irmãos, em nome de Jesus, eu preciso fazer isso com vocês agora. Eu não sei o que está aí o planejamento de vocês, sei que está fazendo obra e está ampliando, mas a restituição de Deus que está vindo sobre essa igreja vai proporcionar um mover poderoso de bênção na família, na vida de vocês, e isso vai alcançar outras vidas que vão chegar aqui, outras vidas que irão chegar aqui, você está entendendo? Vai alcançar e transbordar para outros. E sabe, escuta só, escute, o que eu quero que você faça nessa hora, mas com toda a vontade, é que você se espalhe, no mínimo, você vai dar um abraço bem apertado em pelo menos 10 pessoas e dizer: chegou o tempo da restituição na sua vida, chegou o tempo, sai agora e vai, sai agora e vai, 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 vai. Irmãos, aleluia. Eu vou pedir para o pessoal da iluminação aí, permaneça de pé, acende aí a luz aí o pessoal da... Escute, eu quero que você pegue o seu telefone nesse momento. Pega o seu telefone na mão aí, você está com o telefone? Pega o telefone e fica com ele na mão. Cadê o pastor Adilson? Vem aqui em cima, pastor Adilson, comigo. Escute algo que eu vou te ensinar. Sempre quando eu recebo uma palavra profética, uma profecia, em que eu sinto que Deus falou comigo, eu marco aquilo, eu registro, para eu poder, eu viver o cumprimento daquilo, falar, olha, eu lembro muito bem qual foi o dia que Deus falou comigo isso. Então, o que nós vamos fazer? Vem cá, pastor Adilson, vem cá. Na hora que eu falar um oi aí, vocês que estão aí atrás, vocês vão dar aí um glória e levantar a sua mão. Permaneça com o celular na sua mão, ok? Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... glória a Deus, isso aí. Eu estou registrando aqui com o pastor Adilson. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar aí com 2 ou 3 irmãos, tira, você tem que registrar. Esse irmão estava do meu lado. Pega aí a sua fotografia, vai lá, tira aí uma selfie sua com alguém perto aí. Vai lá, tá com esposa, tira aí, fala glória a Deus. Se quiser, tira virado para cá também. Isso aí, vai lá. Isso aí, pastor Adilson. Isso aí, glória a Deus, vai lá. Faz isso, vai lá, tira aí. Tira aí. Tira aí, tira aí. Isso, tira. Isso, tira aí, marca. Marca esse dia, irmão, marca, registra isso. Registra isso. Registra isso aí, registra isso aí. Registra esse negócio, vai lá, registra. Isso aí. Agora olha só.
me ajude a acompanhar o testemunho do cumprimento dessa profecia. Só um pouquinho baixinho o instrumento aqui. Me ajude a acompanhar o testemunho dessa profecia. O que eu quero pedir para você fazer? Você vai depois publicar no seu stories essa fotografia e você vai marcar lá, Pastor Bruno Monteiro. E você escreve lá, esse é o dia que eu começo a viver restituição. Esse é o dia que eu começo. Marca lá, coloca no seu story e me marca lá. Pastor Bruno Monteiro, @Pastor Bruno Monteiro. Escute, eu estou somando a minha fé com você nisso daí e quero acompanhar o registro do cumprimento da promessa de Deus na sua vida, de restituição em dobro, em triplo, 4 vezes mais, 5 vezes, 7 vezes mais. Você pegou isso aí? Você pegou isso aí? Eu quero acompanhar esse testemunho. Eu quero acompanhar isso com você, irmão. Eu preciso dizer, Pastor Adilson, muito obrigado. Igreja Aba de Curitiba, obrigado pelo carinho. Vocês são muito preciosos, uma igreja linda, ungida, cheia do amor e do fogo de Deus. Eu amo todos vocês. Beijo, beijo, beijo. Deus abençoe. Pastor Adilson.